Boa noite, Pai do Senhor a todos. Meu nome é David Cardoso. Com a autorização do meu pastor presidente da Igreja Evangélica Ministério Profético Quero Almas, pastor Alexandro Batista Vieira, quero compartilhar algo interessante com os irmãos, que Deus venha ter ministrado desde cedo, neste domingo, no meu coração, que pode ser proveitoso para a minha vida e para a sua vida. Então, solta o like, se inscreva no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 4, versículo de número 35 em diante. Vai contar acerca de um acontecido de quando Jesus pede que atravessa o mar o barquinho para outro lado, para outra margem. Ele entra no barco e sua forma física ali já cansada e a forma divina de Jesus atenta e sabendo do que ia acontecer. Sendo Jesus ali em forma divina e em forma humana, a carne já estava cansada. Mas Jesus na forma divina, ele já sabia o que ia acontecer. Mas preste atenção. Jesus vai descansar. No meio da viagem, houve um imprevisto. O temporal, o mar agitado e a água entrando no barco. E o texto vai ser um pouco específico, que além do barco que estava Jesus, havia outros barquinhos que o seguiam. Eu quero trazer para nossas vidas quando uma dificuldade nos encontra. Quando nós passamos por uma dificuldade, nós estamos na vida. A vida é um mar. Nós lá vamos com nosso barquinho adiante e de repente somos surpreendidos com um vendaval. E no meio desse vendaval, desse temporal, a água começa a invadir o nosso barco. E de repente o desespero começa a bater. A falta de confiança começa a aparecer. O pessimismo começa a brotar. E de repente nós precisamos preocupar com o seguinte fato. Nós precisamos ir tirando a água do barco. Por quê? Porque se ele encher mais, ele afunda. E nossa mente fixa naquilo. Eu tenho que tirar água, eu tenho que tirar água e tenho que tirar água. Porque quanto mais água, mais vai afundando o barco. Os discípulos começam a ficar desesperados. Porque você pode notar uma coisa. Nós que somos evangélicos, nós cremos em Deus, nós que somos participantes dessa fé, nós temos algo em comum, uma confiança em Deus. Sabendo que nós colocamos a fé nele e as coisas acontecem. Só que infelizmente tem coisas que não acontecem assim por intermédio de Deus. Deus vai deixar algumas coisas para nós mesmos. O que aconteceu naquele barco foi que a tempestade começou a levantar. O povo ficou desesperado. Só que não existia só um barco, outros barquinhos.
Jesus estava no barco para quê? Para ser notado. Os discípulos já conheciam como era Jesus. Os discípulos já conheciam as maravilhas que Jesus Cristo fazia ou faz até hoje. Então os discípulos já estavam cientes que Jesus poderia resolver. Só que primeiro, antes de qualquer coisa, quando o temporal, quando a dificuldade, quando a água começa a assolar o barco, eles começam a entrar em desespero. É aí que nós devemos ter calma. Porque se nós não nos sentarmos em um lugar e selecionar qual é o problema que nós vamos ter que aniquilar primeiro, vai haver uma sobrecarga de pensamentos, uma tribulação psicológica vai acontecer. A mente começa a entrar em pane por tanta dificuldade, por tantos problemas. A nossa mente vai ficar cheia de coisas, cheia de pensamento. Aí vem ali o pensamento de um filho, o pensamento do problema de um marido ou de uma mulher, o problema é financeiro. Nós precisamos de colocar em pauta. É tipo você fazer uma anotação. Esse aqui é um problema, esse aqui é outro e esse aqui é outro. Esse problema aqui, se eu resolver ele, já me alivia bastante e eu posso, com sabedoria, cuidar do restante. Resolva o primeiro problema, que pode deixar você tranquilo para resolver os outros. O problema que os discípulos e os outros barquinhos estavam passando, não tinha como eles resolver. Primeiro eles desesperaram, ficaram totalmente desesperados. Só que eles olham para Jesus, e Jesus na polpa do barco, dormindo. Eles acordam, mestre, não se importa que nós perecemos? Jesus imediatamente levanta, repreende e acalma o mar. E acontece uma bonança, uma tranquilidade. A paz, naquele momento, reinou ali. Jesus vai falar com eles assim: por que são tímidos? Ainda não têm fé? Em Marcos, capítulo 4, eu começo a tentar entender por que timidez. Porque a timidez, no meio do problema e uma falta de fé, gera-se um problema maior. Por quê? Pelo fato, eu não vou procurar recurso ali, porque pessoas vão falar assim. Eu não vou para lá, porque a outra pessoa vai falar uma outra coisa. E cria uma vergonha, uma certa timidez de procurar recursos. E o recurso que aqueles discípulos tinham no momento era Jesus. Talvez eles colocaram na mente assim: nós não vamos preocupar com Jesus agora, não vamos incomodar Jesus, porque isso é um problema do cotidiano. Esse que é o problema. A gente ficar acomodado com as pequenas coisas. Esse que é o problema. Aquilo ali depois eu resolvo. E aquilo ali que é pequeno depois você resolve, vai virando coisas maiores.
você estabiliza. Aonde está a sua fé? Aonde que é depositada a sua fé? Se é em Deus, está de parabéns. Só que toda fé, ela é movida com obras. Você tem fé e toma atitude no meio daquilo que você quer para a sua vida. Eu tenho fé que a minha família vai se erguer. Amém. Você tem fé. Mas tem uma atitude no meio da sua família de diferencial. Eu tenho fé que o meu patrão vai me dar um aumento. Então toma uma atitude digna de um aumento de salário. Eu tenho fé que o meu pastor, o meu líder, vai me enxergar e vai me dar uma coisa maior no ministério para fazer. Então tem a atitude de um bom obreiro, de uma pessoa que almeja o cargo. E assim vai ser sucessivamente, de cada coisa que você quer. As coisas impossíveis, você ora, jejuma e pede ao Senhor, com muita insistência, assim como o Daniel, que teve a sua insistência, que teve muita insistência em oração, não deixou a oração, continuou a oração. A Bíblia disse que o anjo foi ter com Daniel. Olha, Daniel, homem muito amado, desde o primeiro dia que aplicaste em oração, foi ouvida as suas palavras. Só que houve uma barreira quando eu vim ter com você. O príncipe da Pérsia me deteve esses 21 dias. E por causa da sua oração, da sua insistência, foi eu enviado um outro príncipe de peleja para pelejar enquanto eu passasse e declarar para você o que há de acontecer com o seu povo. A existência, uma obra, ela conta muito. Então, por favor, toma essa atitude. Não fique sem atitude, não fique